Irmãos, a paz do Senhor. Amém, amém. Eu quero desde já agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Que Deus é misericordioso, né, irmãos? Então, temos que agradecer muito a cada dia, né? Eu gostaria muito de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não é? Então, olha, o qual me amou, entregou a si mesmo por mim. Pode, irmãos, pode estar sentados. Olha que palavra maravilhosa, né, irmãos? Quer dizer, não vivemos mais por conta própria. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos um motivo maior de viver, né? Nosso motivo agora é Jesus. Nós temos que esquecer toda a nossa carnalidade, temos que esquecer todas as nossas fraquezas, temos que esquecer, sim, esquecer que nós temos algo que opera poderosa em nossas vidas. Nós temos algo que opera de forma sobrenatural em nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo do Senhor operando e atuando em nossas vidas. Então nós temos que deixar de lado o nosso eu. Não vivemos mais por conta própria, não vivemos mais sozinhos, não estamos abandonados. Temos o Espírito Santo do Senhor nos consolando, nos ajudando e nos fortalecendo. Eu gostaria de pedir para que se passasse lá o slide para mim, por favor. Fé, né? O estudo de hoje, como os irmãos sabem, é sobre fé, né? E nós temos o versículo que fala em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Irmãos, antes de falar sobre esse versículo, eu gostaria de expor uma coisa para os irmãos. Sobre fé, há uma enormidade de coisas, de assuntos que podem surgir, né? O tema é muito abrangente e muito profundo, só que eu trouxe aqui uma vertente, né, que o Espírito Santo foi o que o Espírito Santo colocou na minha vida e no meu coração. Então podem surgir diversos questionamentos depois. Ah, mas a irmã não falou sobre esse versículo. Se a gente for falar sobre todos os versículos, sobre tudo que está na Bíblia, né, jamais esgotaríamos o assunto, não é verdade? Então, eu trouxe só um pouquinho daquilo e que já é muito, né? Porque a palavra do Senhor sempre é abundante em nossas vidas, né? E graças a Deus por ela. Então, nós estamos vendo no versículo o que fala? Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fundamento é o quê? Fundamento é aquilo que estrutura, é o alicerce, né? É a base, é aquilo que traz sustentação para qualquer coisa. Antes, quando você vai construir uma casa, qual é a base da casa? É o fundamento, né? A fundação ali, a fundação da casa, ela que vai servir de estrutura, ela que vai dar apoio, vai dar firmeza àquela obra. Se você fizer uma casa sem uma boa fundação, provavelmente com o tempo ela não vai continuar de pé, né? Provavelmente com o tempo ela vai cair. Não é verdade? Não é essa a tendência? Então, a nossa fé, ela tem que ter um fundamento, ela tem que estar alicerçada, ela tem que estar fundamentada. E qual é o fundamento da nossa fé? Jesus Cristo, não é? Nós cremos que nós temos um único Salvador, que é Jesus Cristo. E Ele já nos basta, Ele é suficiente. Nós não precisamos adorar mais nada, não precisamos buscar a mais nada, não precisamos ter um outro Deus na nossa vida, porque Jesus Cristo já nos basta. Ele é suficiente. A palavra dele mesmo diz, não é Patrícia que está dizendo, né? É a palavra dele que diz isso.
que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele, senão por ele. Então não há um outro meio, não há um outro caminho. O nosso fundamento, o fundamento da nossa fé é Jesus Cristo. Nós temos que estar alicerçados nisso. Agora é a prova, né? E a prova das coisas que se não veem. Quer dizer, nós, a todo momento, como cristãos, nós sabemos que nós passamos por diversas provações, né? Nós somos provados a cada momento, somos sim, para que nós sejamos aprovados, não é verdade? Graças a Deus porque nós somos provados e nós temos que estar firmes ali, ó, o fundamento e a prova das coisas que não se veem. Quantas vezes Deus, Ele não precisava provar para a gente as coisas, precisava? Ele precisava falar assim, Patrícia, eu estou operando esse milagre na sua vida, isso vai acontecer assim na sua vida para que você veja, para que você acredite. Ele precisava fazer isso? Ele não precisava, gente, Ele é Deus, né? Ele não precisava fazer isso, mas Ele nos ama tanto, com um amor incondicional, que a cada momento Ele nos prova, Ele nos mostra, né? Os irmãos vejam que o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, o povo, a todo momento, Deus estava ali com eles e Deus estava provando, eu sou com vocês, eu estou com vocês, e Deus estava operando milagres, e Deus estava operando maravilhas para que aquele povo pudesse crer. E quantas maravilhas Deus opera na nossa vida, quantas maravilhas. Irmãos, vocês querem uma maravilha maior do que a salvação em Jesus Cristo? Nós estávamos mortos, né? Nós estávamos perdidos pelo pecado. Nós estávamos sem salvação. Nós não precisamos ter prova mais nenhuma, não é verdade? E Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, morreu por cada um aqui. Então, a todo momento Ele mostra esse amor incondicional. Agora nós vamos pular ali, passar para o outro slide. Deixa eu ver se eu consigo passar. Ah lá. Fé é assim. Primeiro você coloca o pé. Depois Deus coloca o chão, né? Eu não estou falando aqui que os irmãos vão lá para a beirada do morro, lá para um precipício, colocar o pé. Vamos ver se Deus vai colocar um chão aí para mim. Não é isso não, tá, irmãos? Por favor, ninguém vai fazer isso, que a gente também não deve tentar a Deus, né? A gente não deve tentar o Senhor. Deus colocou cada coisa em seu lugar, né? Esse dizer quer dizer o quê? Olha a confiança que nós devemos ter. Se você não está vendo saída, você não está vendo, né? Você está diante de um problema que você não consegue enxergar a solução. Quem tem a solução para você? Né? Jesus. Deus vai lá e te mostra uma saída. Ele vai lá e fala, eu sou contigo, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te esforçar, eu opero um milagre na sua vida. E aí, mas para isso precisa de quê? De uma atitude nossa, né? Isso não vai acontecer sozinho, precisa de uma atitude. Cada um tem que dar o seu passo. Eu preciso dar o meu passo. Cada um aqui precisa dar o seu passo, precisa mostrar que tem fé. Isso é a fé, você dar o primeiro passo, você acreditar, você colocar o pé onde não tem chão. Você falar assim, Senhor, eu creio que esse problema vai se solucionar. Eu creio que essa situação ela vai se reverter. Ela vai, mas aí o só o crer não basta. Você tem que ter atitudes que te levem a mostrar que você realmente tem fé. Por quê? Porque o crer, ele é diferente da fé. Não é a mesma coisa. Não são a mesma coisa, né? Crer não é a mesma coisa do que ter fé. Porque a Bíblia fala que até os demônios creem e tremem. Então é a mesma coisa? Eles têm fé? Eles não têm fé. Alguns teólogos, eles dividem até a fé, a fé para a salvação, a fé natural, tá? Mas a gente não vai entrar, isso é uma divisão didática que eles fazem, a gente não vai entrar nem nessa questão, não. A gente está falando da fé, aquela fé que incondicional, aquela fé que salva, né? A fé em Jesus Cristo, a fé que vem de Deus, tá? É essa fé que a gente está falando, tá bom? Então, que isso fique bem claro. Se os irmãos estudarem, virem isso por aí, eles dividem, eles fazem uma divisão. Mas a gente não vai entrar nessa questão, não, tá bom?
Então, o crer, ele é diferente do ter fé, porque a Bíblia fala exatamente isso, que os demônios creem e tremem, mas eles não têm a fé para a salvação. Porque se eles tivessem, eles seriam salvos, não seriam? Então é uma coisa, são coisas distintas, são coisas diferentes, né? Quando Deus pediu para Abraão ir lá no monte, sacrificar Isaac, Abraão, primeiro ele fez o quê? Ele creu no coração dele, ele creu, ele foi lá. Agora, ele precisou de uma atitude de fé, não precisou? Qual foi a atitude de fé dele? Ele ia fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele. Ele não ia fazer? Ele não ia sacrificar o filho dele, oferecer o filho dele ao Senhor, o filho da promessa. Deus prometeu a Abraão que ele teria filho, e ele não iria sacrificar? Ele não ia entregar ao Senhor o filho dele? Ele teve o quê? Ele não só creu, ele teve uma atitude de fé. Ele foi lá e ele não reclamou em momento nenhum, né? Quando Isaac perguntou a ele onde estaria o animal para ser sacrificado, o que Abraão falou? Deus providenciará, né? Deus vai providenciar, né? Deus vai providenciar. Quer dizer, quantas vezes nós temos essa atitude de fé? Passamos às vezes por problemas, murmuramos, nos queixamos, né? Ficamos aí cabisbaixos, entristecidos, né? E cadê o Deus da nossa vida? É aí que nós temos que mostrar que nós temos fé, né? Deus vai providenciar, Deus vai tirar, vai aparecer com a solução, Deus vai ajudar. Eu não sei o que está acontecendo sim, mas eu sei que o Senhor tem a solução para isso. Do Senhor vem a providência, dele vem todas as coisas. Eu tenho certeza que o meu Deus não vai me desamparar, ele não vai me abandonar. É promessa dele que ele estaria comigo, né? Ele estaria me fortalecendo. Então ele não mente, a palavra dele não mente. A palavra dele é verdadeira e esse Deus é fiel. Então nós temos que ter atitudes. Não basta crer, temos que ter atitudes de fé. Aí como surge a fé? A fé, né? Olha o que o versículo fala. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Por isso é tão importante nós estarmos ouvindo, né? Agora, o ouvir eu acho que é muito mais profundo e muito mais abrangente do que você ler, não é? Às vezes a gente interpreta esse ouvir como ler a palavra de Deus somente, não é? Eu acho que esse ouvir, ele leva a uma interpretação muito mais abrangente, porque a partir do momento que a palavra de Deus fala ouvir, você, através da vida, do testemunho de um irmão, você está ouvindo a palavra de Deus. Não pode ouvir? Você não pode ouvir? Pode. Você está ouvindo o testemunho dele. A partir do momento que o irmão vem para cá, para frente, testemunhar, o Senhor operou, o Senhor livrou, o Senhor deu livramento. Isso não vai enriquecendo a sua fé? Não vai fortalecendo a sua fé? Então, nós temos sim que ouvir o testemunho do irmão, é importantíssimo. Temos que participar dos louvores, sim. Temos que participar da escola bíblica dominical, sim. Porque a palavra de Deus, ela nos fortalece. É a palavra de Deus que está falando, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que não querem frequentar a escola bíblica dominical, que é importantíssima, local onde nós tiramos as nossas dúvidas, não é verdade? Aí, às vezes, o culto ele é maravilhoso. É maravilhoso quando o pastor vem para cá e traz uma mensagem abençoada. É maravilhoso, não é? Mas aí, na escola bíblica dominical, é que você vai ter a oportunidade de tirar as suas dúvidas, de resolver os seus questionamentos. Você sai daqui, né, e você, poxa, eu queria, por que isso é assim? Por que isso é dessa forma? Você vai estudar as raízes, você vai estudar de maneira mais aprofundada aquela história, aquilo que aconteceu na Bíblia. Então, a escola bíblica dominical é importante, o estar aqui nos cultos é importante, sim, o ouvir a mensagem do irmão, o ouvir o testemunho do irmão. Então, esse ouvir, irmãos, é muito mais abrangente, porque
ele nos fortalece. Pastor, eu também, eu conversei com o irmão Salatiel, o Espírito Santo de Deus tem me incomodado muito em relação ao aspecto, porque às vezes a gente vê, né, eu estou falando isso com todo amor, irmãos, a gente vê líderes às vezes tão empenhados na sua obra, tão dedicados, né, que às vezes é difícil até eles pararem durante um culto para ouvir a palavra de Deus, porque eles estão tão dedicados na obra, na correria, no dia a dia, que eles não conseguem parar no culto para ouvir a palavra. E isso, a gente tem que ter cuidado com isso, gente. Nós devemos trabalhar na obra? Devemos sim, né? Nós somos chamados para trabalhar na obra, mas nós também temos que ouvir, né? Por isso que às vezes tantos líderes caem, né? Pecam contra o irmão, erram. Por quê? Porque não param para ouvir. Porque eles estão tão envolvidos na obra, na correria do dia a dia ali, né? Que às vezes a gente sabe que de repente se toda a igreja abraçasse toda a obra, né? Assim, eu digo abraçar no sentido de liderança, no sentido de estar ali, mas isso também seria até difícil, né? Mas não, a gente precisa do líder, aquela pessoa que está à frente. E ele às vezes fica tão envolvido com tantas coisas, resolvendo tantos aspectos, que ele mesmo não para ouvir. Isso é uma coisa que nós temos que estar atento em nossas igrejas, porque a palavra ela nos fortalece. E o justo, como que o justo viverá? Olha a importância da fé, olha a importância de termos fé. O justo viverá da fé. Nós temos que viver da fé. O que é viver da fé, gente? Viver, não está falando que nós devemos ter momentos de fé, não, né? Nós vamos ter só um momento de fé, um dia de fé. Não, nós devemos viver da fé. Isso é um exercício, é diário. Diariamente nós devemos ter fé. Diariamente nós devemos praticar a nossa fé. Diariamente isso tem que ser intrínseco nas nossas vidas, isso tem que estar enraizado nas nossas vidas. Nós devemos viver da fé. Gálatas 3:11, verso B. Olha a importância da fé. Pela fé somos salvos pela graça, por meio da fé. Não é? Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Efésios 2:8-9. Temos acesso a Cristo pela fé. Efésios 3:12. Cristo habita em nossos corações pela fé. Efésios 3:17. A fé é um escudo para a proteção da alma. Efésios 6:16. Somos guardados pela fé. 1 Pedro 1:5. As promessas de Deus são recebidas. Paciência e fé. Aí Hebreus 6:12, 15, 11, 33. Olha a importância da fé, de termos fé. A fé é algo muito importante. A fé é um fruto do Espírito. Nós devemos cultivar isso em nossas vidas, não é? Devemos estar sempre cultivando. A fé tem muita importância em nossa vida. Então, às vezes, que a gente se sente desanimado, né? A gente pode estar até desanimado. A gente não tem como o ser humano, às vezes, enfrentar uma batalha sem, às vezes, ficar um pouquinho desanimado, que aí também seria hipocrisia, né? Falar que não vem isso, vem sim. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos que declarar isso, que nós temos um Deus que tudo opera. Nós temos um Deus que pode nos livrar. Nós temos um Deus que nos salva. Nós temos um Deus que Ele é tudo em nossa vida. Ele já é suficiente em nossa vida. Acontecendo, glória a Deus. Glória a Deus, Deus me livrou. Mas se não aconteceu, foi para o meu bem. Glória a Deus também, né? Eu estou passando por esse problema, mas eu tenho certeza que Deus sabe todas as coisas. Ele vai operar o melhor na minha vida, né? E não da maneira que eu quero, mas da maneira que é melhor, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele quer fazer, e não da maneira que eu quero. A consequência da falta de fé. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu,
e foi grande a sua queda. Ela só não caiu, não, foi grande a sua queda. Mateus 7, 24. Então, os irmãos percebam que eu grifei algumas palavras ali. Olha, todo aquele que escuta, a fé vem pelo ouvir. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, basta escutar? Não basta escutar. Primeiro a gente bota o pé, depois Deus vem com o chão, não é verdade? Primeiro a gente demonstra a fé, depois, aí sim, Deus vem e ampara, e vem com a solução, não é verdade? Então não basta escutar, nós temos que praticar. Há irmãos que conhecem a Bíblia, da primeira à última folha. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Que bom. Mas será que praticam? Será que colocam em prática? Será que estão realmente aquilo que o pastor falou? Será que estão realmente ali meditando na palavra de Deus? Que a Bíblia fala que nós devemos meditar na palavra também, não é? Porque aí o Espírito Santo vai nos mostrar aquilo que Ele quer, vai falar conosco da maneira que Ele quer. Então, quer dizer, não adianta, às vezes há cristãos que vêm para a igreja, sentam nos bancos, acreditam que Deus existe, acreditam que Deus pode operar um milagre, acreditam em tudo, acreditam na mensagem, né, assim, na palavra, acreditam que o outro, mas acreditam que isso pode acontecer na vida do outro. Não tomam aquela atitude de fé. Na hora de aceitar a Jesus Cristo, recuam. Na hora de levantar a sua mão, recuam. Na hora de tomar a decisão, recuam. Não tem atitude de fé. Vem aos domingos, tem uma programação nova, uma programação diferente. Vem, né? Porque creem, porque gostam, mas não tem a atitude de fé. A fé salvadora, a fé que pode salvar. Então nós temos que praticar. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu vou comparar ao homem insensato. É aquele que a sua casa, o vento sopra e não tem estrutura, não tem o fundamento, não tem a base, não está sólido. São irmãos, pessoas fragilizadas, pessoas que por qualquer motivo se afastam, já não querem mais, né? Pessoas que por qualquer motivo já estão aí, são levados por todos os ventos de doutrina, né? Ouvem qualquer doutrina, querem praticar aquilo que a carne fala. Às vezes até invertem a palavra do Senhor ao seu favor, corrompem a palavra do Senhor a seu favor. Por quê? Porque estão enfraquecidos, né? Estão enfraquecidos, ou não escutam, ou não praticam, querem o seu próprio bem-estar. O tolo construiu a casa sobre a areia, o sábio construiu a casa sobre a rocha. É claro que a casa construída sobre a rocha, Jesus Cristo, ela vai permanecer firme. E ela vai permanecer firme sem chuva? Aí seria muito fácil, né? Ela vai permanecer firme sem vento? E o que nós estamos querendo? Não, vem o vento, pode vir a chuva, pode vir o que for. Ela está fortalecida, é a rocha é a base, é a rocha que firma, é a rocha que sustenta. Pode vir o que for, a rocha, a casa está firme, a casa vai permanecer firme, porque ela tem fundamento, porque ela tem base, está sólida. Como deve ser a nossa fé? Como deve ser a nossa fé? Olha o que fala em Mateus 17, 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Agora, interessante que muitas vezes a gente fala assim, se a gente tiver uma fé pequenininha como o grão de mostarda, né? Será que é isso que o texto está falando? O texto está falando de fé pequena, como um grão de mostarda? O grão de mostarda, a gente sabe que ele é bem pequenininho, né? Aí a gente já imagina, assim, aquele grão de mostarda pequenininho, tá vendo? Lá entre os dedos. E a gente pensa, bom, se a gente tiver uma fé pequenininha como um grão de mostarda, mas a palavra de Deus quer dizer muito mais. Ele não fala, a palavra de Deus não fala assim, se tiverdes fé pequena como um grão de mostarda. Não. Ela fala assim, se tiverdes fé
como um grão de mostarda, da maneira do grão de mostarda. Como o grão de mostarda deve ser, a nossa fé deve ser também. O que será que Jesus estava querendo dizer com isso, né? Como deve ser a nossa fé? Como o grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é pequeno? Ele é pequenininho, não é? Olha o tamanho do grão de mostarda. Ele é apenas um grão, né? Eu acho que se fosse eu, né? É porque Jesus, ele é muito sábio. Se fosse eu ia falar para os discípulos, né? A fé de vocês tem que ser do tamanho de um caroço de abacate, né? Porque é maior, porque tudo para a gente tem que ser assim. A gente acha que aquilo que é grande vai operar grandes coisas, né? Vai operar maravilhas. Mas Jesus, ele é tão sábio que ele fala, se tiveres a fé como um grão de mostarda. Ele é pequenininho, mas ele é capaz de fazer grandes coisas. Ele é capaz de operar grandes coisas. O grão de mostarda, ele é muito singelo, muito simples, né? Aquele grãozinho pequenininho. Mas ele desce até o chão, fica lá escondidinho, embaixo da terra, sofrendo toda aquela pressão da terra. Ele fica lá enterradinho, esperando o momento certo para ele germinar. Ele vai eclodir e vai germinar. Olha que maravilha. Ele está lá embaixo, está sofrendo a pressão da terra, está sofrendo a pressão da chuva, porque a chuva ela vem e infiltra na terra, não é? Ele está lá, ele está sofrendo a pressão da água. Ele poderia ser levado para cá, ele poderia ser levado de um lado para o outro, ele poderia ser desenterrado, mas ele está lá, resistindo àquela pressão, esperando o momento certo para ele poder eclodir e poder florescer. Está lá humildezinho, pequenininho embaixo da terra, até que de repente, olhem no que ele se torna. Olha que maravilha, que maravilha. Aquele grãozinho, ele foi capaz de se tornar naquilo ali. Ele foi capaz de esperar o momento certo. Ele foi capaz de fazer sombra. Ele foi capaz de abrigar os pássaros. Jesus disse, se tiveres a fé como um grão de mostarda, não é? A fé, ela não precisa começar grande. Ela pode começar singela, ela pode começar simples, e ela vai esperar o momento certo para ela poder se desenvolver, e ela vai se desenvolvendo até se tornar nisso. Ela vai se tornar um milagre, ela vai operar maravilhas. Por quê? Né? A gente, se tiver uma fé, que a gente pode ver o reino de Deus ali. O reino de Deus, ele começa, né? Aí às vezes a gente acha que está pequenininho, não, mas Deus tem algo muito maior para a gente tem uma visão muito limitada. Quando a gente vê o grão de mostarda, a gente vê tão pequenininho, né? Muito pequenininho. Aí a gente pensa só no tamanho dele, a gente só pensa naquela pequenez, a gente só pensa naquela estrutura frágil, mas a gente não vê no que ele é capaz de se tornar, o que ele é capaz de fazer, o que ele é capaz de superar para chegar aonde ele chega. E a nossa fé deve ser assim. Nós devemos esperar o momento certo, até as coisas resolverem, até Deus vir e mostrar, olha, calma, eu estou cuidando, eu cuido de ti, eu vou resolver essa questão. Agora, não podemos nos desesperar, temos que ter fé como um grão de mostarda, esperar o momento certo, né, para poder a nossa fé crescer gradativamente, até ela abrigar os passarinhos, abrigar outras pessoas, ajudar outros irmãos. Promessas de Deus para fortalecer a nossa fé. Olha as promessas de Deus. Então nós devemos nos pautar nessas promessas, porque Deus não mente, Deus não se engana. Então nós temos promessas de Deus para que nossa fé seja fortalecida. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, 14. Então nós devemos estar desanimados? Nós devemos estar cabisbaixos? Deus fala, espera, calma, tenha paciência, espera no Senhor e anima-te, porque eu, Senhor, vou fortalecer o seu coração.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. E 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, 7. E assim deve ser a nossa fé, né? Nós temos promessas de Deus para a nossa fé, nós temos promessas de Deus para a nossa vida, nós não devemos jamais colocar a palavra de Deus em dúvida. Se Deus fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é só meia dúzia de coisas, não. Todas as coisas posso no Senhor, não é verdade? Então nós devemos colocar em prática, devemos praticar isso, porque a palavra de Deus ela é verdadeira e eficaz, né? Eu voltei, irmãos, espera aí, deixa eu passar lá. Olha só, no final o que nós devemos dizer? O que nós devemos dizer? Vamos falar todos juntos? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Que maravilha, né? Que no final nós possamos dizer isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, né? Que nós tenhamos isso em nossos corações, né? Que vamos combater o combate, sim. Mas olha, o bom combate é um bom combate. A esperança que nós temos é muito maior, é muito superior do que isso que nós vemos, é muito superior do que isso que nós esperamos aqui, é muito além. O reino do Senhor não dá para a gente nem imaginar. Nós somos limitados demais para imaginar as maravilhas que Deus tem para a nossa vida. E às vezes a gente se frustra com tão pouca coisa, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, mas nós devemos lançar todas as nossas ansiedades nele. Aí a gente combate o bom combate, a gente completa a carreira e a gente guarda a fé, porque a fé ela tem que ser guardada, tem que ser praticada em todos os momentos da nossa vida, tá bom, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, à vontade. Eu quero agradecer o irmão Hélio. O irmão Hélio, tá? Que me ajudou também, me falando sobre algumas coisas que ele achava importante para falar aqui. Então eu quero agradecer a ele.